Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Nesses últimos dias me ocorreu uma ideia no coração de começar uma série chamada Old School, onde a gente vai falar de coisas que a gente tem muitas vezes como se fossem da velha escola, mas que são muito atuais e são coisas que para mim são princípios que fazem parte da vida de todo crente. Eu estava reparando e meditando sobre quando nós nos desviamos da rota dos propósitos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que quando nós conhecêssemos a verdade, ela nos libertaria. E a Bíblia também diz que nós devemos renovar a nossa mente. A Bíblia fala sobre que temos que viver uma metanoia. E a metanoia é uma conversão. Quando você está indo em direção a um lugar, a um caminho, aí você percebe que aquela direção está errada, você faz uma volta de 180 graus e vem na direção contrária. Mas para que a gente possa se firmar nessa metanoia e não ser tentado a fazer como a mulher de Ló e olhar para trás, é necessário que a gente, todos os dias, comece a tomar algumas decisões. E é sobre essas decisões que essa série Old School vai falar. Vai falar sobre essas decisões que antes eram muito populares no passado, eram muito faladas no passado. E hoje em dia a gente já não ouve mais tanto sobre isso, então eu quero fazer um apanhado sobre isso, porque eu vi que muitas vezes não só eu, mas meus amigos, meus discípulos, as pessoas mais próximas a mim, temos muita dificuldade, muitas dificuldades é ótimo, né? Temos muita dificuldade de permanecer firmes nessas decisões. Então eu vou pedir para você abrir aí sua Bíblia hoje em Filipenses capítulo 2 e a gente vai ler a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando as coisas dos outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E hoje a gente vai falar sobre humildade. Eu não me considero uma pessoa humilde, mas eu me considero alguém que tenta olhar para Jesus e buscar aprender um pouco mais sobre a humildade dele. E é por causa disso que eu quero falar sobre humildade com você, porque eu acho que esse vídeo, em primeiro lugar, é pra mim, né? E depois pra você. E acontece que você tá aí comigo, meu amigo, minha amiga, por acaso, e então você vai participar desse diálogo comigo, beleza? Paulo tá falando aqui, olha, nós devemos conduzir o nosso coração a ser um coração como o de Jesus. Nós não devemos considerar as nossas coisas superiores, né? Nós não devemos considerar que as nossas prioridades são mais importantes que as dos outros, que as nossas dores são mais importantes que as dos outros, ou que os nossos sonhos e objetivos são mais importantes. Nos últimos dias eu estava com um incômodo muito grande no meu coração por conta de uma situação em que eu fui tentado na minha vida, não uma tentação ruim, mas uma tentação de almejar mais coisas na vida. Então eu comecei a pensar, poxa Deus, por que eu tô com esse incômodo no coração? E o Espírito Santo ministrou uma parte que vem depois desse texto, que vai falar também sobre humildade, que nós devemos ter em nós os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos em Cristo Jesus. Cristo Jesus abriu mão da sua glória e foi humilde. Ele se fez homem, né? E esse é um exemplo que fica para mim e para você. E eu comecei a pensar, tá, legal, mas o que é a humildade? E eu comecei a estudar e me debruçar na palavra e buscar entender melhor o que é humildade. E a humildade, ela fala sobre moderação. Humildade fala sobre sermos pessoas comedidas e sermos pessoas simples. Pessoas que reconhecem até onde vão seus limites de habilidades, até onde vão seus limites de dons, até onde vão seus limites de capacidade e enxergar aquilo que a gente consegue fazer
com um olhar de, poxa, o que eu tenho porque Deus me deu, e o que o outro tem também é Deus que deu, e ambos são importantes. Eu pregar, ou eu cantar, ou eu ter uma habilidade com números ou com qualquer outra coisa não me torna mais importante que o outro, que talvez não tenha os mesmos dons, as mesmas características do que eu, né? Então, humildade fala sobre isso. E qual é o oposto de humildade? A vaidade. A vaidade, quando a gente espera o louvor pelas nossas habilidades, o louvor pelos nossos atos, o reconhecimento por quem nós somos. E como é feio uma atitude de alguém vaidosa, né? Uma atitude vaidosa. Como é feio uma atitude arrogante. Como é feio quando estamos em situações em que as pessoas se posicionam de uma forma superior, né? Quando a gente vê na televisão aí algum rico falando mal de pobre e tendo benefícios que não são lícitos por ser rico e se vangloriando por isso, a nossa mente se enche, o nosso coração se enche de um senso de justiça. Mas parece que quando nós mesmos aceitamos um elogio de uma forma errada, né? Também tem forma certa de aceitar elogios, né? A gente não se incomoda. Muitas vezes nós temos ciúmes ou inveja de alguém porque alguém conseguiu dar um passo na vida que nós gostaríamos de dar, né? Pô, eu tô solteiro, um exemplo, eu sou casado, né? Mas um exemplo, finge que eu sou solteiro. O outro começou a namorar. Pô, como eu queria estar namorando. Aí eu começo a ter ciúmes do outro. Isso é vaidade em nós, porque no fundo, quando a gente vai cavando, o que está lá dentro eu me considero superior ao outro, eu me considero mais bonito, mais inteligente, mais interessante, não sei. Quando a gente vai cavando, a gente vai enxergando que lá no fundo existe muita podridão. Mas como que a gente vence essa podridão? Com a humildade, né? Vamos voltar para o texto? Diz o seguinte aqui, ó. Por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. E eu quero falar aqui para você um interesse que está acima de todos os interesses, o de Cristo Jesus. É do interesse de Jesus que nós sejamos humildes. Ele diz, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, para você que tem essa luta contra o orgulho, contra a vaidade, como eu também tenho, cara, a gente tem que olhar para Jesus. Por quê? Porque Jesus é a expressão perfeita, máxima de humildade. E nele nós podemos aprender a ser mansos e humildes. E eu quero te desafiar também a dar um passo prático para ser alguém mais humilde. Não estou falando sobre você pegar e começar a ter um pensamento negativo sobre você, de que talvez eu não seja tão bom assim. Não. Eu estou falando para você trazer o seu coração na presença de Deus, e esse é o desafio, falar: Senhor, tudo aquilo que for raiz de orgulho, raiz de vaidade em mim, retira, Senhor. Então esse é o primeiro desafio que eu deixo para você. E o segundo desafio que eu deixo para você: comece a investigar os sentimentos de incômodo no seu coração em situações em que você se sente injustiçado, em situações em que você sente que você é superior aos outros, ou em situações em que você fica com dó ou com pena de outras pessoas, né? Por quê? Porque muitas vezes nessas situações nós, no nosso subconsciente, no nosso homem interior, nós estamos nos colocando numa régua em que nós somos melhores. Mas Cristo Jesus nos chama para ser como servos, para ficar na mesma régua, para lavar os pés, né? Para sermos simples, para sermos humildes. Então, isso é extremamente atual, isso é extremamente importante. E se nós conseguirmos praticar isso na nossa vida, meus amigos, eu creio que muitos dos nossos problemas serão sanados. E nós teremos o orgulho de sermos como o nosso mestre, manso e humilde, tá bom? Então, um abração, que Jesus te abençoe nessa sua jornada. Vamos junto caminhar em humildade, buscarmos ser mais humildes como Jesus. É um desafio, eu sei, mas existe graça disponível. E eu oro para que Cristo Jesus te abençoe, viu? E te encha
de graça para conseguir ser uma pessoa humilde. Um abração e até o próximo bate-papo que a gente tiver, viu? Falou, com Deus, tchau, tchau.